Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai ler um pedaço de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, item 8. O capítulo 11 é o capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, e a gente vai ao capítulo 8, que já inicia as instruções dos Espíritos, chamado o item A Lei de Amor. É um item muito bonito e que traz uma mensagem de esperança e de entendimento acerca da lei de amor. Esse texto é de Lázaro, então vamos à leitura e aí a gente fala um pouquinho sobre ele. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é um sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor do sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevando e transfigurando. O sangue resgatou o espírito e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isso é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germens latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos e elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor, que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Esse texto é de Lázaro, escrito em Paris em 1862. Então, eu vejo esse texto, ele, na verdade, dividido em 3 partes, né? A primeira parte em que Lázaro fala do amor, fala do quanto a gente se aproxima do Cristo, se aproxima da divindade, se aproxima da nossa elevação maior quando a gente está de fato envolto por esse sentimento que é o sentimento mais nobre e é o sentimento mais importante de todos os sentimentos. É o pai de todos os sentimentos.
né? E a mãe é a caridade. Então, a caridade e o amor formam um ser como um todo, né? Então, o amor é esse sentimento que enriquece as nossas vidas e faz com que tudo se torne diferente para nós. A gente enxerga as pessoas de forma diferente, a gente enxerga nós mesmos de formas diferentes, a gente enxerga os relacionamentos que temos interpessoais de forma diferente, porque a gente tem amor dentro de nós. E quando a gente tem amor dentro de nós, a gente tem a possibilidade de fazer com que tudo floresça, tudo seja mais leve, mais bonito. A gente passa a ter mais empatia, a gente passa a ter crescimento de outras virtudes em função desse amor genuíno trazido do coração, né? Jesus trouxe o amor como o amor fraternal, ou seja, o amor pelo próximo, o amor, não só o amor que é hoje idealizado, né, pelos relacionamentos. Não, é um amor maior, é um amor que transcende o próprio ser. Então essa é a primeira parte que é colocada acerca do texto de Lázaro. A segunda parte, ele vem falar um pouco da evolução. Então, no começo, logo que o espírito se individualiza e se torna um espírito, e aí esse espírito começa a ter as suas encarnações, ele ainda está muito apegado aos seus instintos, justamente porque ele é recém-nascido, ele ainda tem pouca maturidade, tem pouco entendimento ainda, né? Então ele fala de uma crisálida, então algo que o envolve de uma maneira contundente. Então, até que ele consiga romper essa crisálida, ele está só apegado, de fato, aos seus instintos, e a partir de então, ele faz com que esse amor não seja interpretado dessa forma tão grandiosa como é dito por Lázaro, mas tem ainda, a pouco, desenvolvimento ali de algumas sensações. Então, dos instintos passam a ter as sensações, e ele, reencarnando e tendo esse processo de amadurecimento espiritual, ele passa a ter de sensações, sentimentos, e desses sentimentos aí sim a gente começa a falar em amor verdadeiro, em amor fraternal e amor que torna a todos nós irmãos, como seres humanos que somos. E ele encerra, né, o texto falando da riqueza, né, e do quanto a gente precisa trabalhar para que a gente possa se transformar, e somente trabalhando a gente pode fazer com que esse jardim floresça, e são as flores que de fato são esses sentimentos. Ele coloca isso, né, o espírito precisa ser cultivado como um campo, para que as flores possam florescer, possam se transformar e despertar, né, exalar o seu perfume, para que daí a gente tenha condição de dizer que a gente sente verdadeiramente amor. E esse amor não é algo das sensações, é algo espiritual, vem de uma inteligência emocional, vem de uma inteligência espiritual, vem de uma inteligência de raciocínio. Você já tem que ter uma inteligência certa estabelecida, para que você possa começar a compreender e ter todo esse amadurecimento necessário para que esse amor fraternal, que vai além, que faz com que você de fato possa compreender essa lei do amor em sua completude, se torne uma realidade na sua vida, nas nossas vidas, né? E isso é o que de fato liga as pessoas, todos os seres, né? E aí ele encerra falando que, estando nessa característica já elevada e começando a ter a compreensão desse amor, a gente passa a ter os gozos suavíssimos da alma, né? Que são os prelúdios da alegria celeste. Então,
é algo lindíssimo de se buscar, de ir em frente, de compreender como é importante a gente ter como meta, como... aliás, ele fala dessa palavra meta. A meta é exatamente essa, a gente ter evolução. E essa evolução é a conquista da nossa intimidade, a conquista a nossa autoconquista. É essa que a gente tem, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso... é a nossa meta, é a forma, é aquilo que a gente tem que buscar, é assim que a gente tem que entender que como a vida funciona, para entender qual é o nosso propósito, para de fato desenvolver o nosso espiritual, a nossa espiritualidade, para que daí sim a gente possa começar a traçar os passos que Jesus traçou, né? Porque ele disse que somos deuses e como deuses que somos, podemos tudo. Ele não disse que seremos, ele disse que somos. Então, portanto, a gente pode sim muita coisa, só que a gente precisa desenvolver essas potencialidades dentro da gente primeiro, para que, de fato, esse campo nosso, ao nosso redor, que somos nós, que é o nosso espírito, esteja florido, exalando o perfume do amor, exalando todas essas características que faz que o amor proporciona às outras demais virtudes que estão dentro de nós, nem todas latentes, mas que a gente vai aos poucos desenvolvendo. Então, encerro aqui o nosso evangelho, agradeço, espero que tenha feito sentido para você. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar a dúvida aqui pra gente, que eu respondo com todo amor e carinho, tá bom? Se conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus.